Olá, amigos do site Expert Jurídico, eu sou o André Prieto e estou trabalhando com vocês em Direito Processual Civil, mais precisamente, Teoria Geral do Processo de Execução. Ok? Então vamos lá. Bem, hoje nós falaremos sobre a liquidação de sentença. Liquidação de sentença. Considera-se líquida aquela decisão judicial que define a extensão do direito subjetivo por ela reconhecido, por ela certificado. Isto é, quando há uma definição do quantum devido nas prestações sujeitas a uma codificação. Bem assim aquela decisão judicial que individualiza completamente o objeto da prestação. Quando uma decisão ela não é líquida, ou seja, ela é ilíquida, ela precisa ser liquidada para ela poder ser título que fundamente uma ação de execução. Não é possível que um título não tenha um quantum devido. O quantum debeatur, ele deve ser bem delimitado. Se isso não ocorreu, há a necessidade de uma fase ou mesmo de um processo autônomo para que isso ocorra, pois só assim esta sentença ela poderá entrar na fase de execução. Portanto, mais uma vez, importante reafirmar, não é possível falar em liquidação de um título executivo extrajudicial. O título extrajudicial que seja certo, mas não seja líquido, ele somente poderá ser utilizado como um meio de prova num processo de conhecimento, mas jamais ele será um título executivo. Faltará, portanto, a liquidez a ele. Existe, entretanto, uma hipótese que poderá ocorrer a necessidade de liquidação de um título extrajudicial. Anotem, essa hipótese é importante. Ocorre quando a prestação, ela tratar-se de entrega de coisa ou de obrigação de fazer ou obrigação de não fazer. E o seu objeto, ele não for mais possível, exigindo-se a partir daí que haja uma conversão dessa prestação em perdas e danos. Ou seja, se torna uma dívida de valor cujo quantum será apurado mediante a liquidação. Certo? Então essa seria a única hipótese em que um título extrajudicial ele necessite ser liquidado. Em regra, como nós já comentamos, o título extrajudicial, ele já deve estabelecer no seu corpo a quantidade, o quantum devido. Muito bem. Diante disso, diante do que falamos, vamos então conceituar o que seria uma liquidação de sentença. Né? Nós falamos em iliquidez quando a decisão ela deixa de estabelecer o montante da prestação. Né? Por exemplo, quando numa sentença há uma condenação em uma indenização de valor esse que necessita ser apurado. Valor esse que necessita ser apurado. Aí nós temos aí, portanto, um título que ele é ilíquido. Ou
Quando esta sentença, ela deixa de individualizar completamente o objeto da prestação, qualquer que seja a sua natureza. Vamos a um exemplo? Condenação na entrega de 2 toneladas de grãos, por exemplo, sem que se identifique nesta sentença a espécie de grãos, ou seja, se é soja, se é arroz, enfim, não há uma identificação de qual espécie de grãos. Há a obrigação de se realizar a entrega. Ou mesmo, por exemplo, quando o juiz condena a parte ré a construção de um muro, sem dizer como será construído esse muro, onde será construído esse muro, quando deverá ser construído esse muro. Na verdade, existe apenas uma sentença, um título, em que há esta condenação. Mas há necessidade de se identificar, alguns detalhes a respeito dessa prestação, para que essa sentença ela possa ser executada. Portanto, são 2 situações aí em que há necessidade de ocorrer esta apuração, essa liquidação. Então, o objetivo da liquidação, na verdade, o objetivo é integrar uma decisão anterior, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição dela, a fim de que essa decisão, ela, portanto, possa ser um objeto de execução. Então, diante disso, nós podemos conceituar liquidação, anotem, nós podemos conceituar liquidação como sendo a atividade judicial cognitiva pela qual busca complementar a norma jurídica individualizada estabelecida num título. Repetindo, liquidação é a atividade judicial cognitiva de conhecimento, é a atividade judicial cognitiva, pela qual se busca completar a norma jurídica individualizada, estabelecida num título. Certo? Muito bem. Dado esse conceito, vamos falar um pouquinho agora sobre os modelos processuais de liquidação. Após a promulgação da Lei 11.232/2005, o legislador ele pretendeu eliminar, por fim, acabar com um processo autônomo de liquidação de sentença que até então existia. Isso ocorreu após 2005, após a edição da Lei 11.232. Processo autônomo de liquidação, o legislador pretendeu acabar com ele. E aí a regra passou a ser de que a liquidação ela deve ser buscada, ela deve ser realizada numa fase do processo. Processo esse que hoje é denominado de sincrético porque ele possui múltiplos objetivos, né? Então, num processo sincrético hoje, quais são os objetivos? O que se busca num processo sincrético? Primeiramente, se busca o reconhecimento do direito. Onde é que se dá o reconhecimento desse direito? Numa sentença de mérito. Após o reconhecimento desse direito, por vezes há necessidade de se liquidar. Ou seja, há necessidade de que haja a complementação desse direito reconhecido. E por último, surge aí a necessidade de se efetivar a decisão judicial, que é o que nós denominamos de execução. Então isso é um processo sincrético. Dentro do mesmo processo, nós teremos aí algumas fases. Primeira fase, como eu disse, a fase da sentença. Depois, dentro desse mesmo processo, poderá haver a necessidade de uma fase de liquidação, para se apurar,
para se apurar valores. E, num terceiro momento, a fase da execução. Então, a ideia dessa lei, a partir de 2005, foi efetivar um processo sincrético, prestigiar a realização de um processo sincrético, onde nesse processo, todas essas fases, elas deverão ocorrer. Ou seja, essas fases não deverão ocorrer num processo autônomo, num processo, numa outra relação processual. Então a liquidação, ela passou, portanto, a liquidação de sentença, ela passou, portanto, a ser uma dessas fases de um processo sincrético, de um processo em que tem múltiplos objetivos. Ok? Bem, não obstante essa intenção da lei, ainda subsistem hoje o processo autônomo de liquidação, para algumas situações. Então ele não foi exterminado por completo, apesar da intenção do legislador ter sido essa. Existem algumas situações hoje que ainda há necessidade de se instaurar um processo autônomo para se proceder a essa liquidação. Ou seja, hoje, portanto, existem algumas situações que nós veremos mais adiante, em que a liquidação de sentença ela não se dá como uma mera fase dentro de um processo. Na verdade, ela se dá por meio de um processo autônomo. Já veremos que situações são essas em que há esta necessidade de se instaurar uma nova relação processual. Temos também, ainda hoje, a chamada liquidação incidental, que também nós veremos um pouco mais adiante do que se trata. Então, portanto, nós podemos afirmar que atualmente existem 3 técnicas processuais para se viabilizar a liquidação de uma sentença. Primeiramente, como regra geral, nós teremos a técnica da fase de liquidação, ou liquidação fase, ok? Que ocorre dentro de um processo já existente. Isso hoje é a regra geral, a liquidação de sentença ocorrendo dentro de um processo já existente, como uma mera fase. A outra técnica é o processo de liquidação como um processo autônomo, um processo de conhecimento, instaurado com essa exclusiva finalidade, que é o que nós veremos mais adiante. Em que situações haverá necessidade desse processo autônomo instaurado com essa exclusiva finalidade. E temos também a liquidação incidental, ou seja, como um incidente processual dentro do processo de execução. Também veremos, já com detalhes, como é que isso ocorre, ou seja, uma liquidação como sendo um incidente dentro do processo de execução. Ok? Eu convido você para a próxima aula para nós detalharmos cada uma dessas técnicas processuais de liquidação.